Paz de Deus, paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Eu vim mais uma vez aqui deixar algo que eu estava refletindo nesses últimos dias. Irmãos, nós somos muito falhos, somos muito pecadores, mas a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Existem sim os bodes, existem as ovelhas, existem também aquelas ovelhas perdidas, na qual o bom pastor larga as 99 e sai em busca daquela uma ovelha perdida. E não é de hoje. Há muito tempo Deus ele tem colocado com pessoas, na frente de pessoas que acabam se abrindo, porque sempre que Deus me dá a oportunidade de falar dele, de falar do meu testemunho, quando eu vejo que realmente ali eu preciso contar alguma área do meu testemunho, alguma parte do meu testemunho para aquela pessoa, o Senhor me usa. E tem acontecido muito mesmo, de pessoas chegarem e falarem que não estão firmes numa casa de oração, numa igreja, numa denominação, por decepções. E as histórias são variadas. E eu digo que eu também já parei algumas vezes de ir à igreja, desistir da igreja, por muitas coisas que eu via. Pela falta de amor, pela falta de carinho, pelos julgamentos. De repente a pessoa muda com você de um minuto para o outro, de uma hora para o outro. De repente você não é tudo aquilo que ela imagina, né? De repente você não tem um testemunho de vida onde tudo foi muito certinho, muito correto, onde você nunca saiu da presença do Senhor, onde você nunca cometeu nenhum erro, onde você nunca cirou, onde você nunca... Existem sim essas ovelhas, existem pessoas assim. E eu digo que a palavra de Deus diz que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa, porque se faz melhor o coração. Então eu digo você que sempre teve uma vida completamente perfeita, você sempre recebeu muito amor, você sempre deu muito amor, para honra e glória do Senhor, nunca faltou nada na tua casa, nunca faltou nada na tua vida, você nunca se sentiu carente, você sempre teve uma família perfeita, de repente você tem um casamento perfeito, filhos perfeitos, de repente você nunca tenha caído em tentação, você realmente tem uma vida agradável diante de Deus. Você tem uma trajetória realmente digna do amor de Deus. Mas acontece, irmãos, irmãs, que quando Jesus Cristo ele veio aqui na terra, ele não veio para os santos, porque os santos rejeitaram ao Senhor. Aqueles que eram seus, os escolhidos, rejeitaram ao Senhor. O Senhor Jesus, ele trabalhou muito pelo resgate de almas que ninguém dava nada, almas que haviam se perdido, almas necessitadas, vidas necessitadas, pecadores, pecadoras, aqueles que já não existia mais esperança dentro de si, aqueles que realmente eram desenganados pelos homens, desenganados em suas vidas em várias áreas. Jesus Cristo, ele veio e fez a obra do Senhor com essas pessoas. Estas pessoas foram resgatadas, tiveram as suas vidas transformadas, muitos foram curados e muitos seguiram a Jesus.
Muitos ajudavam ao Senhor Jesus a fazer a obra. Muitos não largavam do Senhor Jesus. Continuaram até o fim. Continuaram até as suas mortes. Muitos morreram da pior forma possível, impossível, cruel, pelo amor de Jesus Cristo. Eu digo, uma alma vale mais que o mundo inteiro, sim. Eu fui criada na igreja. Eu fui criada dentro da igreja. E eu agradeço a Deus de todo o coração, de toda a alma, em nome do Senhor Jesus, por Jesus ter me avisado que eu passaria por tantas coisas, que o que eu estava começando ali nos meus 12 anos não era nem o começo, e que o Senhor me permitiu conhecer tantas pessoas na minha vida. Tantas pessoas, tantas situações eu vivi, tantos momentos, tantas realidades, para hoje eu compreender exatamente como o Senhor Jesus pensava a respeito daqueles que ninguém dava nada por eles. Aqueles que sentiam a necessidade, sim, do Deus Todo-Poderoso, mas aqueles que tinham que levar o amor de Deus para a vida deles, não levaram. Levaram preconceitos, acusações, julgamentos. Levaram raiva, nojo, desprezo. Levaram falsidade, mentira, hipocrisia. Levaram tudo menos as coisas que realmente eles necessitavam, menos Deus. Eles não levaram Deus. Mas para honra e glória do Senhor, Deus, ele tem colocado, ele tem resgatado, ele tem mandado, sim, servos dele, que já muitas vezes passaram por muitas situações, muitas coisas que aquelas pessoas têm passado, para que o amor de Deus superabunde, para que eles possam deixar os preconceitos de lado, para que eles possam amar realmente ao próximo como a si mesmo. E eu tenho ouvido pessoas, sim, é o Senhor Deus que coloca, eu não tenho dúvida. Como eu disse, são histórias variadas. E isso muito me entristece, porque eu passei muito tempo tentando voltar e ficar firme com Deus. E eu realmente sei o quanto isso sofre, o quanto é sofredor, o quanto dói no coração, na alma, uma pessoa, uma alma que quer ser resgatada, quer ser cuidada, deseja muito, muito que Deus envie pessoas para falar do amor de Jesus, pessoas que sintam realmente o amor de Deus por elas, pessoas que realmente possam pegar nas mãos delas e guiá-los até eles começarem a andar novamente sozinhos de pé na presença de Deus. Eu sei o quanto é doído quando nós nos decepcionamos com pessoas que de repente nós achamos que irão fazer algo por nós. Pessoas que muitas das vezes carregam títulos, cargos, pessoas que vivem dentro de igrejas de pedra, que mais parece estar dentro de uma empresa, mais parece estar cumprindo o seu dia a dia. A impressão que dá é que ela tem que bater cartão todas as vezes que ela vai, que tudo tem o momento certo, a hora certa lá dentro, que tudo muito mecânico,
tudo muito artificial. Muita coisa, se preocupam com muitas coisas, se preocupam em falar bonito, estar bonitos, em deixar a igreja bonita, em colocar coisas de qualidade dentro da igreja, em reunir grupinhos para fazer festas, em fazer muitas coisas que o mundo ama, porque o mundo realmente tem entrado nas igrejas. E eu digo mais, o mundo tem sido convidado a entrar em muitas igrejas pelos próprios líderes. Eu não estou aqui para julgar, só Deus pode julgar. Eu estou falando experiências do que eu já tive, do que eu sei que realmente existe. E eu glorifico a Deus por ter me feito passar por tantas coisas e lidado com tantas pessoas, e principalmente aquelas que deveriam levar o amor, a verdade, a fé, o suprimento material, o suprimento espiritual, um abraço, um carinho, um incentivo, uma preocupação. E uma das pessoas que me falou, eu fiquei arrasada realmente, mas glória a Deus que ali no momento eu fico realmente arrasada, mas o Senhor, Ele me faz mostrar para ela, e sempre com alguma parte da minha vida, alguma experiência que Deus me permitiu passar, para acalmar aquele coração e fazer com que mude um pouco de ideia. Muitos têm odiado o cristianismo, muitos têm odiado os crentes, odiado os cristãos, porque eles têm tido, quando eles buscam, pensando que estão buscando pessoas certas, corretas, eles pensam que estão buscando realmente tudo aquilo que eles precisam, e eles veem que realmente ali não tem. Você está entendendo? A pessoa, quando ela lê a Bíblia, ela não pode ler como um livro comum. Ela lendo como livros comuns, não surte muito efeito. Ela vai aprender a palavra de Deus de cor e salteado. Ela vai tentar viver aparentemente dentro dos mandamentos do Senhor. Vai ser tudo muito forçado, artificial. Como que a gente descobre? Quando realmente a gente ouve essas coisas. De pessoas, eu estava muito ruim, eu estava muito isso e aquilo, e eu decidi naquele momento que eu voltaria para a igreja. Eu decidi naquele momento que eu conheceria, me entregaria ao Senhor, ou eu precisava muito e eu fui até aquela igreja, mas entrando naquela igreja, logo de cara, me olharam de uma forma, me julgaram pelo jeito que eu estava vestido, e mesmo dali a pessoa já começou a falar da bermuda que eu estava usando. E se eu não tivesse nenhuma roupa para ir na igreja? Se eu tivesse só aquela bermuda? Parece até brincadeira. Parece até piada. Eu posso dizer que muitas vezes nós vamos encontrar o amor de Deus em pessoas no meio da rua, em pessoas num ambiente de trabalho, pessoas de repente num ponto de ônibus, dentro de um Uber, dentro de um táxi. Sim, estão preparadas para socorrer aquelas almas sedentas do amor de Deus. E aqueles que carregam títulos, que batem cartão, e eu não sei se recebem olerite, Deus me perdoe, no final do mês, desprezam. Eu já vivi situações, eu já vi coisas que parecem até surreal. São surreais. E um atrás do outro Deus tem colocado na minha vida, e são realmente várias situações, várias coisas. E o que a gente fala, o que a gente pode falar, mesmo sabendo que aquela pessoa realmente tem razão. Ela tem razão de não querer mais voltar naquela igreja. Ela tem razão de desacreditar daqueles que carregam cargos. Ele tem razão de realmente desacreditar
dos evangélicos, aqueles que se dizem cristãos. Não é fácil para mim falar uma coisa dessa, porque eu acho assim, evangélico, qualquer um pode levar o evangelho. Qualquer um pode. Sabendo o evangelho, levou, é evangélico. Crente, qualquer um é crente. Qualquer um é, até o diabo é crente. Cristão é seguir os passos de Cristo. Não é qualquer um que pode. Não é qualquer um que é cristão. Não é. Porque Jesus Cristo, ele não veio aqui na terra para tratar ninguém com preconceito. Jesus Cristo, ele não veio aqui para tratar cada um segundo a roupa que estava vestindo, desprezá-los, enquanto eles vêm pedindo socorro, virar as costas. Jesus Cristo, ele não tratou ninguém segundo a sua classe social, o nível de escolaridade. Jesus Cristo, ele não tratou ninguém pela cor da pele, do cabelo. Não tratou. É triste quando Deus coloca pessoas assim, mas glória a Deus que na hora ele nos usa, ele faz ali do jeito dele, como ele bem entende, através das nossas bocas, dos nossos testemunhos. E a gente sente que um pouquinho a pessoa compreendeu. E até no olhar, na face da pessoa, a gente sente realmente um alívio. A palavra de Deus diz sobre o joio. Eu já disse, todos nós somos pecadores. Todos nós somos. A palavra de Deus diz. Aquele que diz que não tem pecado nenhum. Aquele que diz que não tem pecado, ele já está pecando de falar. Porém, nós não podemos ter pecados para entrar no reino dos céus. Pecados não é só matar, roubar, prostituir, fornicar, adulterar, traficar. Não é só isso. Quando você vira as costas para alguém que está realmente pedindo socorro a você, está sedento do amor de Deus, e você é conhecedor da palavra. Um dia lá atrás já te trataram com amor, já te receberam com os braços abertos, não te trataram segundo o seu dinheiro na conta, não te trataram segundo as suas roupas, as suas vestes, não te trataram segundo o seu diploma, não te trataram porque isso, porque aquilo, não. Te trataram com amor, te trataram com carinho, sem preconceitos. Por que você não pode fazer o mesmo? Por quê? Não existe aquela passagem onde o homem devia impostos, lhe foi perdoado, ele pediu misericórdia, acho que foram impostos mesmo. Lhe foi perdoado, tinha dívidas, lhe foi perdoado, e ele não conseguiu perdoar a quem devia a ele. Você foi perdoada, você foi perdoado. Depois eu acho essa passagem e posto aqui, coloco ali em cima, ou na descrição. Você tem perdoado como te perdoaram? Você tem amado como te amaram? Você tem aberto os braços como abriram para você? Você realmente tem agido conforme a vontade, o amor de Deus para com os outros? Eu não estou falando de gente que vem para te atacar. Eu não estou falando de gente que vem para te julgar, para te condenar, para enfiar o dedo na sua cara, para te xingar, para tentar te... Não estou falando de pessoas assim. Eu estou falando daquelas pessoas que
elas exalam socorro. Porque quando nós temos intimidade com Deus, quando nós conhecemos realmente o Senhor, quando nós realmente carregamos o amor de Deus dentro de nós, a pessoa muitas das vezes ela não precisa nem abrir a boca, Deus ele já mostra. Deus mostra a sede no rosto da pessoa de ouvir uma palavra de Deus, de ter um abraço, um carinho vindo dos céus, de ter uma compreensão, um cuidado. Você está entendendo? E por que é tão difícil você cumprir aquilo que Deus está colocando na tua frente? É tão simples, é tão fácil. A pessoa não está te pedindo para você, para você pagar para ela. Não. Ela está pedindo amor. Ela está pedindo o cuidado de Deus. Ela está implorando. E o que você tem feito? O que você tem feito? É triste isso, é muito triste, porque muitos estão saindo da casa do Senhor por viver situações assim. Da casa do Senhor não, de igrejas, né? Muitos têm realmente se perdido no mundo. Muitos que estão desviados, afastados, eles querem voltar. E na maioria das vezes, as pessoas que me falam sempre a mesma coisa. É decepção com pessoas dentro daquelas igrejas. E geralmente eu digo que na maioria, quase 100%, são líderes. O sangue de Jesus tem poder. Não é à toa que igrejas inteiras irão para o inferno. O Senhor Jesus Cristo tem levado os seus, tem arrebatado e tem mostrado e tem falado e tem mandado dizer, tem mandado espalhar mesmo por aí. Igrejas inteiras irão para o inferno. Há igrejas em que estão ali no altar, estão fazendo da igreja comércio, estão sendo usados por Satanás, e muitos deles, nem eles próprios sabem que estão sendo usados por Satanás, porque o egocentrismo, porque o egoísmo, porque o orgulho, porque o mundão está tão dentro deles que eles não conseguem mais enxergar. Eles enxergam a igreja realmente como um comércio, como uma empresa, onde os fiéis têm que ir lá bater cartão todos os dias que eles querem, para estar sempre. O sangue de Jesus tem poder. Deus, ele não quer o nosso dinheiro, ele não precisa do nosso dinheiro. Cada um tem um particular com Deus. Ele sabe quando existem aquelas pessoas que realmente colocam muito coração no dinheiro. E por isso Deus permite que alguns ministérios existam, para que essas pessoas elas caiam lá dentro e elas possam aprender a liberar, aprender a não se pegar tanto a dinheiro, a liberar tanto dinheiro, a entregar, mas sempre chega o fechamento do ciclo. Deus, ele coloca ali até certo ponto. Quando a pessoa realmente descobriu que ela não pode deixar ela não pode deixar o dinheiro, ela servir o dinheiro, e sim o dinheiro servir a ela, e que Deus não precisa, aí Deus vai e tira de lá. Deus coloca numa nova casa de oração. Entendeu? É triste, sabia? Eu fico muito triste quando eu ouço. Mas olha só. Eu já vivi situações que eu prefiro nem dizer aqui, mas me entristece muito. Eu não estou aqui para ficar julgando quem sou eu. Eu sou pecadora, eu sou falha. Mas eu acho que o mínimo que se pode ter é respeito com as coisas de Deus, é respeito com a palavra de Deus, é respeito.
A palavra de Deus não foi cobrada, não. Jesus Cristo não cobrou de ninguém para falar de Jesus, para falar da palavra. Jesus Cristo, ele não cobrou ninguém para levar o amor, o socorro. Ele não cobrou, não foi pago, não, com dinheiro, não foi. Porque tu ficas querendo receber para passar uma palavrinha ou uma profecia, um abraço, um cuidado, um ombro para aqueles que não têm nada, aqueles que estão carentes do amor de Deus, do perdão de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra palavra. Eu lembrei agora aqui. É tão sério esse negócio. Quando uma pessoa precisa, ela realmente precisa de uma palavra, de um abraço, de verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus. Eu tive momentos quando estava no mundo, que às vezes eu me lembro, eu sentada num ponto de ônibus, eu ficava, e não foi só uma vez, eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Enquanto eu caminhava de um lado para o outro, e eu fiquei, o que eu estou fazendo da minha vida, Senhor? Às vezes andando também, estava indo para algum lugar, andando no meio da rua. Eu queria tanto, Senhor. Eu queria tanto voltar. Eu queria muito, muito mesmo que naquele momento nunca ter saído da presença do Senhor. E eu falava, eu queria tanto ouvir uma palavra, Senhor. E eu me lembro que eu ficava, meu Deus, usa alguém para falar comigo, Senhor. Usa alguém para falar comigo. Eu me lembro, eu sentei num ponto de ônibus e eu fiquei, eu acho que era uma irmã, tinha alguém do lado, e eu fiquei, Senhor, que seja uma serva de Deus, Senhor. Ai, meu Deus, que seja uma serva tua, que seja escolhida tua, Senhor. Usa ela para falar comigo, Senhor. Usa ela. E eu implorava para Deus. Eu precisava muito ouvir, eu precisava que alguém ali no meio da rua fosse usado por Deus para me trazer o amor que eu precisava, o socorro que eu precisava, a palavra que eu precisava, o carinho, o ombro. Eu me lembro direitinho. E tem muitos aí por aí assim, necessitados de receber o carinho, a palavra, que eles não conseguem estar dentro de casas de pedra. O Senhor Deus, ele diz que ele não habita em templos de pedra. Ele não habita. O que habita nos templos de pedra são as pessoas que são o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E muitas pessoas estão sedentas no meio da rua sofrendo. E eu me lembro quando eu pedi. Eu me lembro às vezes que eu pedi. Muitas coisas que eu vivi no mundo, Deus apagou da minha memória. Mas muitas coisas permaneceram. E esses momentos não se apagam, não apagam. E eu agradeço a Deus por não apagar, porque realmente não é para esquecer. Muitas das vezes pessoas viram para você e falam, chega de falar do seu testemunho, chega de falar. Não! Deus, ele me permitiu passar por tudo que eu passei para que fosse realmente testemunho. Para que eu realmente ajudasse almas e vidas. Eu não posso me calar. Eu não posso esquecer. E toda vez que alguém surge no nosso caminho tentando nos calar, tentando nos oprimir, é o diabo usando eles. Porque pessoas precisam se alimentar dos nossos testemunhos. Pessoas precisam ouvir os nossos testemunhos, nossos livramentos. Precisam para que haja esperança dentro delas. Porque muitos não têm mais. Não têm. Tá entendendo? E eu me lembro que eu ficava muito contente, muito feliz quando alguém me entregava um panfleto. Muitos estão
estão preocupados em entrar na internet, colocar roupas bonitas e ficarem apresentáveis e com isso e aquilo para falar de Jesus, para buscar as almas. Sim, glória a Deus, porque tem muita gente na internet realmente que só tem a internet como uma porta, um canal para ouvir a palavra, para conseguir o socorro, para alcançar realmente ali a misericórdia, o perdão, o amor de Deus. Mas tem muitas pessoas também no meio da rua, necessitando. Existem vários locais onde se é necessário nós deixarmos todo o preconceito de lado e chegarmos na frente dessas pessoas, chegarmos a elas para levar o que Jesus Cristo fez por nós. Você está entendendo? Eu fico muito triste, porque pessoas se preocupam tanto com aqueles que nem temem a Deus, aqueles que não querem saber de Deus, e muitas vezes eles levam uma vida de aparência tão perfeita, tão santa diante dos homens. De repente eles sejam realmente cumpridores dos mandamentos da palavra, mas eles não conseguem abrir realmente o coração. Sabe, são pessoas preconceituosas, são pessoas que buscam escolher as pessoas a quem elas evangelizam. Não, eu só vou evangelizar o empresário, eu vou evangelizar o rico, eu vou evangelizar o bonito, a bonita, eu vou evangelizar o estudado, o graduado, o bacharelado. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus? O que está acontecendo com as igrejas? O que está acontecendo? Existem pessoas dentro da igreja tendo relacionamentos homossexuais. Existem pessoas dentro de igrejas tendo relação de incesto dentro de suas casas. Existem pessoas dentro de igreja cometendo pecados de pedofilia. Existem pessoas dentro da igreja com cargos e títulos, fazendo isso e muito mais. Muitas coisas Deus mostra, e os que Deus, ele muitas das vezes ele nem mostra tudo, pra gente não ficar tão triste e arrasado. Você tá entendendo? Ele nem mostra. Acontece muitas vezes, às vezes Deus ele evita, ele não quer entristecer tanto o nosso coração, porque ele sabe quando a gente realmente é sincero com Deus. Ele sabe que quando nós levamos a sério, quando nós realmente o amamos, então ele nos poupa de tanta revelação. Se nós temos o dom de revelação, eu digo com toda a verdade, chega uma hora que ele chega no limite, porque ele não vai adiante, ele é tipo, eu não vou te mostrar porque vai sofrer. Eu não vou te mostrar tudo, porque você vai sofrer. E Deus, ele nos poupa. E o que está acontecendo? Que as pessoas estão todas cegas, estão colocando o mundo e convidando o mundo para habitar dentro das igrejas. Não só isso, porque a partir do momento que a pessoa entra numa igreja, ela está buscando o Espírito Santo, ali ela acha que está todo mundo em comunhão, está todo mundo em santidade. É óbvio, uma pessoa que está sedenta do carinho, do amor de Deus, ela não vai imaginar que ela vai entrar numa igreja onde os líderes são todos pecadores, onde ela vai confiar de repente a pessoa colocar a mão na cabeça dela para fazer uma oração por ela. Ela não vai imaginar que aquela pessoa está sendo um mar de pecado. Ela não vai imaginar. Essas pessoas, ao invés de levar almas para o céu, almas para Jesus, ela tá levando almas para o inferno. Eu digo que sim, com toda certeza, existem igrejas que fazem isso. Que você vê por muitas vezes uma pessoa agindo de uma forma, você já sabe, Deus ele já te mostra quais são os espíritos que estão naquela pessoa, e você fica se perguntando, mas como pode? Porque nessa pessoa, dessa mesma denominação, essa outra pessoa dentro dessa mesma denominação, e aquela outra pessoa, ela tem os mesmos espíritos, mas como? Se ela está indo sempre, constantemente naquela igreja, tem alguma coisa. Quando nós abençoamos alguém, a gente sempre levanta a mão, não é? Quando a gente recebe bênção, a gente não faz isso? A gente tem que tomar cuidado para quem coloca a mão na nossa cabeça. Toma cuidado com quem pega qualquer coisa e fala, vou te ungir. Toma cuidado com quem você se relaciona. Os demônios, eles passam de uma pessoa para outra. Então, se aquela pessoa está em pecado,
Se aquela pessoa tá num lamaçal e mesmo assim ele carrega títulos, não vai por isso não. Não confie nisso não. Porque o diabo, ele era o braço direito de Deus. O diabo, ele era o anjo mais lindo que existia. E olha o que ele fez. Olha o que ele tentou. Olha o que ele fez. Olha o que ele é. Toma cuidado. Porque ao invés de você estar indo e buscando salvação, você está caindo no precipício. Tem igrejas que você entra para você perder a sua salvação. Eu digo com toda certeza. Toma cuidado com quem coloca a mão na tua cabeça. Toma cuidado por quem ora por você. Toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado com quem você se relaciona. Toma cuidado com que você relaciona até conjugal, quem você beija. Toma cuidado. Toma cuidado. E eu digo mais. É triste, mas ainda existem sim igrejas sérias, existem sim igrejas onde se ensina o verdadeiro evangelho, sem palhaçada, sem as mãos de Satanás no meio. Existem igrejas onde se leva a sério a palavra de Deus, onde se valoriza a alma, onde se valoriza a pessoa, aonde se perdoa o pecador, aonde se estendem o braço, aonde tratam com amor e com carinho. Ainda existe igreja assim. São poucas, mas existe. E quando a gente realmente é cristão, quando realmente nós buscamos manter-nos cristãos todos os dias nós pecamos, falhamos, mas todos os dias a gente fala: Senhor, eu fiz isso, não foi do teu agrado, me perdoa. E me ajuda, Senhor, para que eu abandone tudo isso. Todos os dias. Agora, quando você vê que realmente estão te levando para o inferno, quando você vê que dentro de uma denominação só, muitos casos, muitas pessoas, e realmente a palavra de Deus diz: eu vou ler aqui, Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. É o próprio Satanás. Ele realmente está dentro das igrejas. Através de pessoas que não temem a Deus, pessoas que se perderam no meio do caminho, pessoas que não têm respeito com Deus, por Jesus Cristo, pessoas que não têm respeito por almas, por vidas, pessoas que não têm respeito pelo amor do Senhor Jesus Cristo, pessoas que não têm um pingo não dão um pingo de valor pelo que Jesus Cristo fez por nós e sofreu na cruz do Calvário. Satanás está dentro de várias igrejas. Cuidado, a igreja que você escolhe para congregar. Cuidado. Eu não estou falando aqui placa de igreja que eu frequento ou não. Eu estou falando de mim isso. Eu estou falando da minha boca. Eu sou responsável por isso. Mas, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor,
não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Você está entendendo? Nós que somos realmente amantes de Deus, nós realmente amamos ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos sempre nos lembrar desta palavra, sempre, sempre, sempre. Para todas as vezes que Deus colocar pessoas no nosso caminho para falar: eu não quero saber de igreja, eu até quis ir, olha, eu vou te contar a verdade. Eu queria muito fazer parte de uma igreja, eu queria ser cristão, mas aconteceu isso, isso e aquilo. Eu cheguei numa igreja e o líder e o pastor e não sei o que, fez isso comigo e falou daquele. Eu frequentei um tempo, mas era assim, assado, não sei o que, e tá tudo ali muito claro. O joio, ele não tá só lá na plateia. O joio, ele tá lá num palco. Porque eu não posso dizer que é um púlpito, que é um altar. Não, é palco. É uma verdadeira palhaçada. É um verdadeiro desrespeito. É um verdadeiro teatro. Você tá entendendo? As coisas de Deus não são de qualquer forma, não. As coisas de Deus não são de qualquer maneira, não. As coisas de Deus têm muito respeito, tem muita reverência. Você está entendendo? Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Se dentro da igreja eles têm colocado o mundo lá dentro, eles têm se espelhado no mundo, eles têm levado as trevas ali para dentro, a luz não está ali dentro, não. Se o próprio diabo consegue se fazer de um anjo de luz para enganar uma pessoa, quem dirá um líder, O diabo conhece a Bíblia de cor e salteado. Até o próprio Deus, até o Senhor Jesus Cristo, ele foi tentar o Senhor e ficou usando da palavra de Deus para tentar fazer o Senhor Jesus cair. A obediência é a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor, as leis do Senhor. A obediência não é a homens. Porque se você acha que você está convertido e você está preocupado com que os homens, os líderes da tua igreja, estão preocupados querendo que você faça, você está sempre preocupado com isso. Mas cadê a sua santidade? Cadê a sua santificação? Cadê o teu amor ao próximo? Tudo que você faz para alguém é sempre esperando retorno? Ou porque você quer espalhar para todo mundo que você está fazendo aquilo por alguém? Você quer ser promovido? Você está obedecendo o seu pastor, você está obedecendo o seu líder, ou seja lá o que... Você está obedecendo a ele porque você quer agradar a ele. Então, se ele mandar você comer... Desculpa. Se ele mandar você comer bosta, você vai lá comer? Se ele mandar você comer fezes, me desculpa pela palavra, mas você vai comer? Tem gente que pelo andar da carruagem, pelo que eu ando vendo, eu acho que obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Muitos desses líderes, eles tiram a obra que Deus tem para fazer realmente, de fato e verdade, com muito amor, com santidade, através de muitas vidas, eles tiram isso. Eles não permitem, quando existe o trigo no meio deles, eles não querem, eles não aceitam o trigo.
Você está entendendo que eles não aceitam o trigo? Por que eles não aceitam o trigo? Porque eles realmente são servos de Satanás, eles realmente são joio, realmente eles são hipócritas, realmente eles são fariseus, realmente eles são falsos profetas, realmente eles não podem, ninguém, os fiéis da igreja dele jamais pode ouvir a verdade. Porque se Deus usa a boca daquela pessoa, aquele trigo, para revelar o que aquele líder anda fazendo, aquelas pessoas andam fazendo, imagina, vai perder tanta coisa, vai mexer muito no bolso, vai mexer muito no ego dela, vai mexer muito. Você está entendendo? Então, muitas pessoas estão acabando se decepcionando e tem realmente generalizado, achando que muitos são iguais, que todos são iguais, que muitos agem daquela forma também. Nós precisamos obedecer e ter intimidade com Deus em primeiro lugar. A igreja não salva ninguém. Quando nós descobrimos que nós precisamos ser a igreja e buscamos ser a igreja, aí Deus ele vai nos colocar no meio daquela casa de oração que realmente Ele está na vida de cada uma ali de dentro. Ele está sendo realmente recebido com muito amor e carinho em cada igreja que tem dentro daquela casa de oração, em cada pessoa que carrega, que é o templo do Espírito Santo. Você está entendendo? E digo mais, tem pessoas usadas por Satanás, usadas pelo diabo, dentro de igrejas assim, que Deus me perdoe, me livre e guarde. Bom, deixa pra lá que o comentário que eu ia fazer aqui ia ser muito forte. Pessoas que quando Deus usa, realmente ele sabe que ele é fariseu, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele está no lamaçal de pecado, ele sabe que ele é um hipócrita. Ele abre a boca ainda para falar que aquele trigo, aquele que realmente tem intimidade com Deus, aquele que realmente respeita a Deus, que ama a Deus, que leva a sério as coisas de Deus, que com ele não brinca com Deus não. Ele abre a boca ainda e tem coragem de falar que é o diabo que está usando aquela pessoa. Porque se aquela pessoa... E sai espalhando para todo mundo. Se ele consegue convencer aquelas pessoas que não conseguem ter o discernimento espiritual, que aquela pessoa realmente é usada pelo diabo, porque se aquela pessoa abrir a boca e contar alguma coisa que está escondido ali da vida dele, para ninguém acreditar. Você está entendendo? E as coisas nunca mudam. As estratégias malignas de pessoas malignas nunca mudam. Eu não consigo digerir uma pessoa que conhece a palavra de cor e salteado e continua na prática do pecado. E continua agindo de todas essas artimanhas para ele nunca ser descoberto. Ele não quer ser desmascarado. E as coisas de Deus não são por baixo do tapete. As coisas de Deus não tem máscara. As coisas de Deus são assim mesmo, cara a cara. Quer doa, quer não doa. Você está entendendo? Vai arder? Vai queimar? Vai machucar? Não importa. As coisas de Deus são assim. As coisas de Deus não são palhaçada. Não são brincadeira. Não são. E não há nada, digo, para você. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Essas almas que você tem virado as costas, que você poderia estender a mão, que você poderia ajudar, que você poderia levar o amor de Deus sem interesse nenhum, além de conquistar aquela pessoa para a vida eterna. Conquistar aquela pessoa a lutar pela vida eterna, melhor dizendo. Você está entendendo? Eu deixo essa palavra aqui. Que Deus possa me mostrar todos os dias aonde eu falho, aonde eu erro, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria. Que todos os dias o Senhor me revele mais
e mais e mais de tudo aquilo que eu preciso saber. Tudo aquilo que eu suporto, que Deus sabe até onde eu posso suportar. Que Ele sabe o que faz. Que todos os dias Deus possa socorrer almas, socorrer vidas carentes do amor de Deus, carentes da palavra, carente da comunhão dos irmãos, carente de uma casa de oração, carente da palavra de Deus, carente da santificação, carente de alguém que possa estender a mão para que ele possa se levantar, para que ele possa se firmar, para que ele possa lá na frente conseguir andar com Deus e não precisar mais de homens. Em nome do Senhor Jesus, que toda hipocrisia, toda falsidade, todo pecado encoberto, tudo que não é de Deus, tudo que tem levado almas para o inferno, que sejam desmascarados. Que tudo que estiver por baixo do tapete, tudo que é sujo, tudo que é podre, que venha realmente a ser revelado. Porque tudo isso fede as narinas do Senhor. Tudo isso fede as narinas do nosso Deus. Ele não suporta isso. Ele não suporta. Ele não suporta. Deus abomina. Deus odeia isso. O sangue de Jesus purifique todos aqueles que têm realmente temor e tremor a Deus. Purifique todos aqueles corações quebrantados por perseguições, calúnias, injustiças. Todos aqueles que realmente têm um coração segundo o coração de Deus. Que Deus possa purificar cada dia mais. Que Deus possa enchê-los de bênçãos espirituais, enchê-los do amor, enchê-los de proteção, enchê-los de prosperidade, em tudo que fizerem, em tudo que tocar, em tudo, que seja para honra e glória do Senhor. Que todos aqueles que tentarem e tramarem contra os servos do Senhor, contra todo o trigo, que eles sejam envergonhados um a um, que seja desmascarados, descobertos, que tudo venha à tona, que tudo venha à luz, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E eu peço, entrego todas estas pessoas que se levantam contra tantas vidas que eu tenho ouvido nos últimos dias, nos últimos meses, pessoas que queriam estar na tua presença, meu Senhor, pessoas que precisavam, que necessitavam, Senhor, e eles conseguiram se decepcionar, conseguiram, Senhor, se frustrar, Senhor, por causa desses endemoniados, estes que não têm respeito por ti, meu Deus, que não têm amor por ti, Senhor, que não têm temor, Senhor, que vivem, Senhor, de hipocrisias, que vivem, Senhor, de teorias, pessoas que dizem fazer coisas boas pelos outros, mas na verdade eles estão fazendo aquilo para se promoverem. O sangue de Jesus tem poder, tira da dependência dessas pessoas também, aqueles que são trigo, aqueles, Senhor, que estão achando, Senhor, tentando encontrar um meio, Senhor, de se libertar dessas dependências. Em nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos para todas essas pessoas que vivem, Senhor, desesperadas, Senhor, querendo ver a tua luz, ouvir a tua voz, querendo o teu amor, querendo o teu perdão. Senhor, visita todos os quebrantados, Senhor, visita todos os entristecidos, os depressivos, os oprimidos, Senhor, todos aqueles, Senhor, que estão no pecado muitas vezes, aqueles que não conseguem se livrar, Senhor, aqueles que realmente, Senhor, tem a mesma coisa que eu tinha quando eu estava no mundo, Senhor, sede, e implorava para que encostasse alguma irmã do lado para falar de Jesus, que encostasse alguém para dar um abraço, para fazer uma oração, que encostasse alguém para entregar um panfleto com um versículo, a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, visita essas pessoas, manda socorro para elas,
Senhor, liberta, cura, enche do teu Santo Espírito, do teu amor. Deus, prospera, Senhor, dá felicidade a essas pessoas. Enche elas de felicidade, enche elas de bênção, Senhor. Enche elas de realizações, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, tudo para a tua honra e tua glória, que eles possam realmente permanecer na tua presença, que eles possam, Senhor, sempre encontrar pessoas, Senhor, que sejam realmente trigo pela frente, que possam, Senhor, fazer aliança, Senhor, verdadeira contigo, Senhor, todos os dias, meu Pai, e que sejam vasos também nas tuas mãos, para que, sendo libertos e abençoados, Senhor, espiritualmente, Senhor, eles já possam levar também isso para outras pessoas, porque existem milhares e milhares de pessoas, Senhor, passando pelas mesmas coisas. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso país, abençoa a nossa terra, a nossa agricultura, o nosso litoral, o nosso mar, abençoa a nossa atmosfera aqui, abençoa o nosso céu, abençoa, Senhor, o nosso exército, a marinha, a aeronáutica, abençoa a polícia, abençoa, Senhor, Senhor, todas as autoridades, Senhor, na qual depende, Senhor, aqui as leis dessa terra. Coloca servos teus, Senhor, os servos teus tementes a ti, que possa, Senhor, cumprir as leis justas, que possam, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, julgar conforme a tua vontade, a tua verdade, Senhor, que não haja, Senhor, não haja nada que seja para o mal, nada, Senhor, que tudo venha, Senhor, para o bem, que todas as leis sejam para o bem, que todos aqueles líderes, Senhor, que seja para o bem, que seja, Senhor, para que a tua honra e a tua glória permaneçam neste país, Senhor, porque este país pertence a ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a nossa nação, Senhor, cura, salva, liberta, transforma, Senhor, a cada um, meu Pai, que todos possam entender que sem a santificação não verá a Deus, sem a santificação não herdará o reino dos céus, que sem a santificação o inimigo entra mesmo, destrói, que eles parem de buscar explicações no que, ou achar que tudo que está acontecendo de ruim é só nesse país, não, que eles possam enxergar a verdade que vem acontecendo no mundo inteiro, porque estamos vivendo os últimos dias, e o que nós precisamos fazer é orar um pelos outros, é amar uns aos outros, é realmente dizer não a tudo aquilo que não é de Deus, é realmente não ter respeito com o ímpio. É isso que a palavra fala. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos enxergar, abrir os nossos olhos todos os dias, Pai, para nós mesmos e nos consertar todos os dias, Pai. Nós te amamos, adoramos, te engrandecemos. Em nome de Jesus, se faça presente neste canal, se faça presente nestas redes sociais. Abençoa todos, Senhor, das redes sociais, o Facebook, o Instagram, Senhor, o WhatsApp, Senhor, o grupo do WhatsApp, Senhor, o canal, Senhor, do YouTube. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Paz de Deus.